tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A imagem era de uma grande parede com rachaduras enormes, grandes, fendas enormes, e a mão de Deus colocando nessas fendas, nessas rachaduras, barras de ferro, e o cimento muito forte, até sangue sendo misturado nesse cimento, fazendo dele um cimento muito forte, muito duro, e o próprio Senhor indo tapando todas as rachaduras dessa grande parede. E é lógico que eu senti no coração é que as grandes rachaduras do estado de Pernambuco estão sendo tapadas pela mão do Senhor. E esse encontro está servindo também para isso, e principalmente para isso. Estão tapando as rachaduras desse estado, dessa região. Mas além disso, quando você descreveu a primeira vez a imagem, você falou a respeito destas paredes. Você comparou a Basílica de Aparecida. Repete isso para a gente. Então, exatamente, quando eu vi exatamente como se fossem aquelas paredes da Basílica Nacional de Aparecida, que eram aquelas paredes bem largas, né, de 1,5 m, 2 metros de largura, e com aqueles tijolos, né, à vista, sem reboque, né, sem um reboco, aqueles tijolos. Então as rachaduras apareciam mesmo, até via-se luz do outro lado. Então eram essas grandes paredes mesmo, com tijolos à vista, largas, mas também com rachaduras muito grandes. Não eram rachaduras pequenas, eram rachaduras grandes, e no meio dessas rachaduras, então eram colocadas as barras de ferro e esse cimento muito forte. E durante essa oração também, o Zé Augusto trouxe uma outra imagem, até ia chamá-lo aqui, mas ele saiu um momentinho. Até ele estranhou muito a imagem e me apresentou e disse: olha, a imagem que eu tive durante a oração era de o reino animal, muitos animais diferentes, mas muito divididos, muito separados, e até brigando uns com os outros. E disse ele, o rei leão mandava mensageiros para irem a esse reino animal e colocar paz entre eles e reunir o reino animal. Ele disse, mas que imagem estranha, não é isso que você me disse? Que imagem estranha. Mas assim que o Dunga trouxe a outra imagem, nós percebemos realmente o que é que o Senhor está querendo nos dizer. Então eu peço a você agora, você já viu que eu tive que entrar no improviso, né? Está tudo no improviso, agora vamos por onde o Senhor nos indica. Pega comigo, livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2, para facilitar, na Bíblia da Ave Maria, 504, 504. E acompanha comigo. Vocês conhecem essa velha história, não conhecem? Quando o Senhor quer tocar lá na chaga, onde Ele precisa curar, vem o outro para fazer arruaça, mas Ele já se entregou, Ele já mostrou que não quer que a gente trate desse assunto, quer atrapalhar, mas agora é que o Senhor vai caprichar. Bendito seja Deus. Bom, pegue comigo ali a partir do versículo 16, Neemias 2,16. Os magistrados ignoravam onde eu tinha ido, é Neemias falando, e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então, leia comigo, vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde,
reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Gente, vamos repetir o versículo 17. Disse-lhes então, todos: vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus me favorecera e narrei-lhes tudo o que dissera o rei. Gritaram todos juntos: vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. É isto realmente, gritaram todos: vamos, reconstruamos. Grita comigo, juntos. E com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Gente, é isso que o Senhor está apresentando a nós, não é outra coisa não. Vocês viram as duas imagens trazidas? Vocês viram a descrição aqui de Neemias? Vede a miséria em que estamos, é versículo 17. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. E o convite dele: vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Acompanha comigo apenas o versículo 19 para fechar esse trecho e continuarmos. Versículo 19: quando Sanabalate, o horonita, Tobias, o servo anonita, e Gossém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo: que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes, todos juntos: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Mas, gente, aí está o importante para nós. Leia comigo de novo o versículo 20. Respondeu-lhes todos: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Repete: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Gente, é isso. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Esta não é uma obra humana. Você sabe muito bem, está no contexto justamente de Esdras e Neemias, lá no profeta Zacarias, porque os dois grandes profetas que acompanham essa época são Ageu e Zacarias. Está lá no profeta, não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito é que se fará esta obra. E que obra é esta? É a obra de reconstrução que Esdras, que Neemias, que Josué realizam. Porque eles chegaram e encontraram a cidade e o templo devastados. Eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia. E quando chegaram à sua cidade, quando contemplaram o templo, a magnificência daquele templo que tinha sido construído por Salomão, ficaram desolados porque estava tudo arrasado, como está descrito aqui. Tudo tinha sido incendiado, tudo estava no chão. A cidade toda, mas principalmente o templo, o sagrado do templo, estava ali no chão. E o que Deus inspira aqueles homens é reconstruir. E é isso que eles se propõem. Até os que estavam morando por ali, os que continuaram vivendo por ali, vieram, zombaram, se opuseram, tentaram impedir, até dizendo que com isso eles estavam se opondo ao rei, mas bem ao contrário. E aí a firmeza de Neemias em afirmar a eles: não,
Pelo contrário, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Esta batalha, esta luta não é nossa, esta obra não é nossa, esta reconstrução não se fará pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus, porque Ele prometeu, é pelo meu Espírito que se fará esta obra. Gente, é isso que nós afirmamos. E o que nós estamos encontrando destruído, o que nós estamos encontrando com enormes rachaduras é a igreja de Deus. Dizendo isso, nós não estamos criticando a igreja e nem estamos nos opondo à igreja, não, porque a igreja é antes de tudo o corpo de Cristo. A igreja não é uma construção, a igreja não é simplesmente uma associação de pessoas, não, ela é muito mais, ela é muito mais. Ela é o reino de Deus, sim, ela é o reino de Deus, mas além disso, ela é o corpo de Cristo. A igreja é esta videira, com esses ramos que brotam desse tronco que é Jesus. Jesus afirmou muito bem: eu sou essa videira, eu sou o cepo desta videira, e vocês são os ramos. E nós estamos encontrando a vinha do Senhor destruída. Os animais entraram, os animais bravios entraram, os ladrões entraram e acabaram arrasando com a vinha do Senhor. E ela está nessa situação deplorável. E o que nós fazemos é aquilo que Neemias realizou: vede a miséria em que estamos. Reconstruamos e ponhamos termo a esta humilhante situação. Quando eles escutaram isso, gritaram todos: vamos, reconstruamos. E com coragem puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Gente, o corpo de Cristo está estraçalhado, porque a igreja é antes de tudo um organismo vivo, no qual Jesus é a cabeça e no qual nós somos os membros. É um corpo só, é um organismo só. Não são coisas diferentes, não. E o corpo de Cristo está estraçalhado, como Jesus estava na cruz, estraçalhado. A construção, portanto, é uma construção de uma igreja viva. Entenda aquilo que estou lhe dizendo, não é uma crítica à igreja, não, é um amor entranhado à igreja. Não é uma oposição à igreja, é ao contrário. Nós estamos vendo o nosso corpo, estamos vendo o nosso organismo estraçalhado, e o Senhor está nos chamando, o Senhor está convocando inclusive os membros machucados, os membros feridos. Nós também estamos enfermos, nós também estamos participando desse estraçalhamento do corpo de Cristo. O Senhor não tinha pessoas sadias para escolher, escolheu a nós e nos trouxe. Você se lembra daquela parábola de Jesus, tão clara? O pai de família manda que os seus servos chamem os convidados. Os primeiros não quiseram vir, deram desculpas, e o Senhor manda que eles saiam pela cidade, pelas ruas, pelas praças, pelas esquinas, e tragam todos, e tragam os coxos, e tragam os aleijados, e tragam os cegos, e tragam os maltrapilhos. E eles trazem, deixa falar, trazem os destroços da cidade, o que estava jogado nas esquinas, o que estava jogado na sarjeta, gente. São eles que vêm para a sala do banquete. Em seguida, o rei vê que tem muito lugar ainda, o pai de família percebe que tem muito lugar e manda que saiam agora para os arredores. Não é mais só na cidade, mas também nos arredores, que eles vão às estradas, que eles vão às portas da cidade e às entradas da cidade, e recolham de lá também todos os que estão lá, pobres, miseráveis, machucados, feridos, cegos, maltrapilhos, e tragam a todos para a festa, tragam todos para a sala. Gente, nós somos este povo. O Senhor não tinha pessoas prontinhas, bonitas, perfeitas, saudáveis para trazer para essa reconstrução. Trouxe a nós, confiando em nós, veja bem, por causa da sua igreja. Por causa da sua igreja,
por causa da reconstrução da sua igreja. E claro, a igreja também se concretiza em cada lugar. A igreja se atualiza aqui neste Nordeste. A igreja se atualiza aqui no estado de vocês. A igreja se atualiza aqui nessa arquidiocese onde vocês estão. E não é novidade para ninguém. Em todas as partes do mundo, a igreja está nesse estado que as imagens nos mostraram, que o trecho de Neemias nos mostra. E nisso não existe crítica, pelo contrário, existe uma constatação. Quando você examina o corpo, o organismo de uma pessoa que foi acidentada numa das nossas estradas, e a pessoa está toda quebrada, está perdendo sangue, está correndo risco de vida. Quando você faz um bom diagnóstico, quando você tira as radiografias e apresenta com realismo a situação daquela pessoa, você não está ofendendo a pessoa e nem está jogando na cara dos parentes. Pelo contrário, você está mostrando qual é a realidade, para a partir da realidade todos se unirem e partirem para a recuperação daquela pessoa. Gente, o corpo de Cristo precisa ser recuperado, como aconteceu com o templo de Jerusalém. O templo vivo de Deus tem sido dilacerado. E não fiquemos em teorias, não. Olhe para a sua família. Olhe para a sua família. Em geral, nós temos dentro das paredes da nossa casa, justamente, desculpa a expressão, esses destroços humanos. É quase uma exceção a família que não tenha gravíssimos problemas dentro de casa. Às vezes é o pai da família. Desculpe falar, que é adúltero, que se prostitui, que é infiel, que é um bruto. É uma pessoa longe de Deus, coitado na bebida. E talvez já causou 1000 problemas, talvez um ausente, um irresponsável. Mas acima de tudo, alguém longe de Deus e que não quer saber das coisas de Deus. Tem 1000 desculpas, tem 1000 justificativas. E claro, porque não quer saber de Deus, diz que acredita em Deus e tudo mais, mas você entende bem essa linguagem. Mas não quer saber de igreja, não quer saber de confissão de jeito nenhum, não quer saber de missa, não quer saber de padre, muito menos não se quer saber de comunhão. E claro, grupo de oração e renovação carismática, tudo isso para ele é tudo loucura. Nós não estamos acusando, não, e acho que nem você está acusando. Estamos constatando, é o diagnóstico. Até dizemos, coitado dele. Se vamos ver a história desse paciente, porque é um paciente, é uma história dolorosíssima, que talvez tenha origem ainda no seu pai, na família dele, nos amigos, nos tempos da adolescência e nos tempos da juventude, em que ele foi escangalhado no mundo, em que ele foi roubado nas coisas mais lindas dele, na sua adolescência, na sua juventude, roubado na sua dignidade, roubado na sua sexualidade. Ensinaram-lhe as coisas totalmente erradas. Talvez foi o pai dele que o pegou e o levou para a zona, deixa falar bem direto, como era o termo daquele tempo, levou para a zona para aprender com as prostitutas como é que se torna homem. E é claro, aprendeu na zona, só sabe agora viver à base do mundo. E veja, se foi aprender a ser homem lá, naquele lugar, com aquelas mulheres coitadinhas, que pai de família, que chefe de família, que tipo de esposo ele pode ser? Dizendo isso, nós não estamos condenando, nós estamos fazendo justamente o diagnóstico. É um coitado, é um paciente em estado deplorável, a quem eu digo, também o Senhor quer salvá-lo. Também o Senhor quer salvá-lo. E são inúmeras as famílias que têm como chefe da família, cabeça da família, uma pessoa nessa situação, gente. O chefe da família já é um doente, é um paciente, necessitado de 1000 cuidados. Claro que não sabe disso, que não considera isso, pelo contrário, se acha a pessoa mais perfeita, a pessoa que tem maior sucesso, mas não passa de um coitado. Agora você desce da cabeça do chefe de família para os outros.
todas as consequências. Quanta mulher, coitadinha, despedaçada. Quanta mãe de vocês, despedaçada, ressentida, magoada, azeda, acre, neurotizada, também neurotizante, que neurotiza a casa inteira, coitada. De tal maneira ela foi pega por essa neurose que a envolveu durante tanto tempo, que ela acaba neurotizando a casa inteirinha, sem saber. É uma paciente, uma terrível paciente, necessitadíssima, está assim porque está despedaçada, já quem sabe da sua adolescência, da sua juventude, quem sabe da casa dos seus pais, mas de modo especial da sua casa, da sua família, do seu marido, o que viveu com o seu marido, o que viveu com os seus filhos, o que viveu naquela casa, naquela família, e carrega as consequências disso tudo. Uma judiação. A consequência dos nossos filhos. Quantas e quantas famílias que são obrigadas a deplorar a situação de um filho viciado e de uma filha viciada, de um filho e de uma filha revoltado na bebida, no tóxico, vivendo uma vida totalmente errada, depravada mesmo. Quanto o pai, quanto a mãe com o coração na mão, que sabe o que é que o filho e a filha vive, não tem acesso, mas sabe, pai e mãe, sabe o que é que o filho vive, sabe o que a filha está vivendo, percebe até mesmo pelas atitudes dela, que o que ela está vivendo não é bom, que a vida sexual dela não é boa, que o namoro dela não é boa. A mãe às vezes tem o coração na mão, ela só não quer dizer, mas na verdade, a filha dela é uma menina de programa. E é a filha. Gente, todos esses são filhos de Deus. Eles todos são os seus filhos, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Primeiro, é corpo seu, é sangue seu, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue, é ossos dos seus ossos. Mas além disso, eles todos são da igreja, são deste corpo. São os corpos estraçalhados, são os órgãos estraçalhados desse corpo estraçalhado de Cristo. É a igreja. E tudo isso precisa de salvação. E veja, aí está o mais importante. O Senhor nos convocou, nós também que carregamos esses organismos, esses corpos estraçalhados, para sermos os agentes dele, para sermos os trabalhadores deles, para sermos os reconstrutores dele, desse organismo vivo que é a sua igreja e que é também a nossa casa, a nossa família. E claro, é impossível. Nós somos as vítimas e somos também os reconstrutores. E como fazer isso? Gente, só pelo poder do Espírito. E Deus não mediu consequências, não. Pelo contrário, Ele investiu tudo. Ele investiu a coisa mais importante, desculpe dizer coisa, Ele investiu a realidade mais importante que Ele tinha, que é o seu Espírito Santo. Gente, o Senhor derramou, está derramando o seu Espírito. E veja, Ele derrama o seu Espírito com o poder do Espírito, com os dons do Espírito, para sanar esta igreja viva, para sanar esse corpo vivo, que é a igreja, que é a sua família, que é a sua casa. E gente, a salvação está aí. Deixemos de ser ingênuos, pensando que as nossas recomendações, pensando que as nossas palavras, até mesmo que as nossas brigas e as nossas neuroses vão resolver alguma coisa dentro de casa e vão resolver alguma coisa dentro dessa igreja de Deus. Não! Esses meios humanos nos quais nós ficamos insistindo tanto tempo, infelizmente estão demonstrando que não somente os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, estão machucados, mas agora esses membros estão começando a gangrenar. A gangrena já está pegando, não somente a infecção, mas a infecção já foi para a gangrena. Porque os meios humanos não solucionam, gente. E a prova de que não solucionam é que o Senhor não continuou usando os meios humanos. O Senhor derramou sobre nós e deu nas nossas mãos o poder do Espírito.
Quando é que nós, igreja, vamos nos capacitar de que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão não é um brinquedo para ficarmos brincando de roda, ficarmos brincando como criança, né, de uma brincadeira carismática, um oba-oba, um jogo de rodas, né, de renovação carismática. Não, gente, não é brinquedo de criança, mas é arma de guerra, é justamente instrumental de medicina para salvar os nossos irmãos, para salvar os nossos, para salvar aqueles que são da nossa carne e do nosso sangue, e salvar aqueles que estão próximos a nós, deste corpo vivo que é a igreja de Jesus. O Espírito Santo não foi dado à toa. O mais, os dons do Espírito Santo não foram dados à toa. Não é para fazer espetáculo de renovação. Eu sei que vocês não fazem, mas eu sei que na igreja se pensa assim. Se pensa assim, eu sei que bispo pensa, que padre pensa, que católicos da igreja pensam, e até já querem logo de início impedir os dons, porque tem aquela ideia infeliz que a tentação colocou na cabeça deles, que os dons são para fazer espetáculo, e como eles não querem espetáculo na igreja, nós também não queremos. Pelo contrário, o espetáculo já está aí, deste corpo de Cristo, esse corpo vivo de Cristo, que são os nossos dilacerados, gente. É esse o espetáculo. É um espetáculo de pronto-socorro, onde naquela manhã chega um ônibus inteiro de gente que foi acidentada na estrada. É esse o espetáculo que nós temos diante de nós. E claro, naquela hora, ninguém mede esforços. Os enfermeiros e os médicos correm todos, por todos os lados, e usam todos os instrumentais que o hospital tem. Usam tudo aquilo de remédio que o hospital tem, usam todos os recursos que o hospital tem para socorrer aqueles que estão ali em risco de vida. Na igreja nós estamos vivendo isso continuamente, a cada dia que amanhece e a cada dia que termina, nós estamos diante desse espetáculo. Gente, é impossível não usar o poder do Espírito. A gente é pego de surpresa, verdade ou não é? Nos nossos grupos de oração, nós somos pegos de surpresa, porque, primeiro, nem são os nossos irmãos que vieram, desculpe dizer, da rua, porque a cada dia o Senhor traz pessoas da rua, como disse a parábola. A parábola de Jesus, em que Ele manda buscar na rua, nas esquinas, na sarjeta, nas encruzilhadas, esses esfarrapados, e trazê-los. Até interessante, que hoje nem precisamos ir buscar. Eles vêm. A necessidade é tão grande, eles estão tão mal que eles vêm, e as pessoas trazem, como aconteceu com aquele homem que estava todo ele entrevado, que 4 amigos pegaram, botaram na padiola e levaram para Jesus, não puderam entrar pela porta, não puderam entrar pela janela, não duvidaram, entraram pelo telhado. Gente, está assim, estão trazendo, estão vindo. Eles vêm se arrastando, irmãos e irmãs nossas, vêm se arrastando para a igreja, vêm se arrastando para o grupo de oração, e vamos pôr um fim a esse negócio. Grupo de oração é igreja. Grupo de oração é a igreja viva. Grupo de oração é a igreja viva do Deus vivo. Vamos acabar até na nossa cabeça com essa distinção, como se fosse uma paralela, e vamos fazer de tudo para que os nossos padres e os nossos bispos tirem da cabeça que grupo de oração é um apêndice, até um apêndice infeliz à igreja. Não, grupo de oração é a igreja, e não é por nossa vontade, é por vontade de Deus, é pronto socorro de Deus. É pronto socorro de Deus. Eu sei que o pronto socorro de um hospital, o pronto socorro de uma santa casa, fica às vezes até num lugar à parte, mais à frente, mais próximo da rua, para ser pronto socorro mesmo, portas abertas 24 horas por dia, e às vezes até mesmo por necessidade, fica um pouco à parte do hospital. Mas eu podia dizer, o coração de um hospital, o coração de uma santa casa é um pronto-socorro, porque é aí que entram os casos de necessidade. Gente, o grupo de oração não é um apêndice infeliz, como muitos quiseram fazer e fazem. Não, o grupo de oração é o pronto-socorro desse hospital, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, necessário. Nunca foi tão necessário como nos tempos de hoje, e é importante que nós
Renovação Carismática, entendamos a nossa identidade. Que nós entendamos a nossa identidade. Nós somos atendentes, somos enfermeiros, somos médicos, somos pessoas de boa vontade nesse pronto-socorro da Igreja de Deus, onde os atendidos são realmente pessoas da igreja, são irmãos nossos, necessitadíssimos, correndo risco de vida. Então deixa eu dizer, além desses irmãos, que sempre vêm da rua, vêm das esquinas, vêm das sarjetas, são viciados, são prostitutas, é gente desesperada, é mãe com o coração na mão, é pai, é chefe de família arrasado pela situação que ele está vivendo. Mas além desses, que vêm arrasados, que vêm trazidos da rua, por Deus mesmo. Eu tenho a impressão que hoje os anjos e os santos, porque a comunhão dos santos é muito presente a nós. Quando eu falo em comunhão dos santos, claro, são também os santos canonizados, mas além disso, gente, os nossos santos que estão com Deus, que estão no céu, são parentes nossos, é pai, é mãe, que hoje nos compreende e nos ama, e hoje sabe da verdade, são irmãos nossos, são filhos nossos que já morreram e que estão intercedendo por nós, e não somente intercedendo lá longe, não, estão ativos, estão vivos. Eu imagino os anjos e os santos, essa comunhão dos santos, indo pelas ruas, pegando essas pessoas nesse mundo espiritual e os trazendo pela mão, até os empurrando, os impelindo para virem para o grupo de oração, para virem para o pronto-socorro. Se eu sou obrigado a chamar de grupo de oração, é porque é grupo de oração. Mas é o pronto-socorro da igreja, e é isso que estão fazendo os santos, é isso que estão fazendo os anjos, estão trazendo. Mas além desses, que são necessitados, urgentemente necessitados, no próprio grupo de oração, as pessoas frequentadoras, as pessoas que são da renovação há anos, as pessoas que têm ministério, as pessoas que coordenam, as pessoas que cantam, as pessoas que oram pelos outros, coitados, estão sempre vindo ao grupo de oração necessitadíssimas, verdade ou não é? Você vai ou não vai necessitado para o grupo de oração? Claro, você vai com uma fome, com uma sede, você vai ressequido para o grupo de oração, porque a vida nos resseca. Os ambientes que nós somos obrigados a frequentar, de trabalho, de empenho, acabam nos ressecando. Gente, o mundo nos resseca, e ainda mais os problemas que nós enfrentamos, a tentação que não pega apenas os outros, não, pega principalmente a nós, pega os que estão na frente, pega os que estão na ponta de lança. Então a tentação bate duro na gente. Nós vamos para o grupo de oração necessitadíssimos, necessitados de pronto socorro, somos os primeiros. Por isso, o grupo de oração só pode ser um grupo de oração no qual o poder de Deus se realiza cada vez, e no qual não se regateia, no qual não se sonega. Gente, você já imaginou um hospital que ficasse sonegando aparelhos, que ficasse sonegando técnica, que ficasse sonegando instrumentais, aparelhos de precisão e tal, raio-x e ultrassonografia, etc. Num caso de pessoas que vieram acidentadas, pessoas que estão com risco de morte, é ou não é um crime um hospital estar sonegando a aparelhagem, sonegando instrumental, sonegando remédio para esses que estão morrendo? Gente, na igreja, no grupo de oração, nós, renovação carismática, nós, igreja, e deixa eu falar, os nossos bispos e os nossos padres não podem sonegar o poder de Deus, o instrumental de Deus, os remédios de Deus para socorrer esse povo. Deixa eu falar, proibir dons do Espírito Santo no grupo de oração é igualzinho um chefe, um diretor tal, ou um prefeito, ou um governador que proibisse usasse remédio, esse remédio, aquele outro remédio, que se proibisse que usasse este aparelho, aquele outro aparelho, com essas pessoas que chegam a cada dia
estraçalhadas com risco de vida no pronto-socorro. Você admitiria um hospital, um pronto-socorro, onde houvesse um diretor ou o prefeito da cidade? Se fosse o prefeito da cidade, o governador, você virava a mesa. Verdade ou não é? É um assassinato. Desculpe dizer, padre, e eu sou obrigado a dizer também, bispo, que proíbe dons do Espírito Santo no grupo de oração. Claro, eles não têm culpa porque não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão naquela noção ainda errada de que os dons são coisas tão extraordinárias que ficam lá no céu para alguns santos. E é evidente, nós aqui, Renovação Carismática, esse pessoal que somos nós, né? Essa gentinha que somos nós, nós não somos dignos dos dons. E claro, é igualzinho aquele tal de Sanabalate, Tobias Oronita, o senho árabe, que zombam de nós. Quem são vocês para terem os dons do Espírito Santo? Quem são vocês para terem os carismas? Coitados, eles fazem isso pensando que os dons são assim. Eu não os culpo, mas eu sou obrigado a dizer que não é permitido sonegar os dons de Deus, porque os dons de Deus são. Porque os dons de Deus são os instrumentos necessários, são os remédios indispensáveis, são os antibióticos indispensáveis também para o socorro desses nossos irmãos que vêm estraçalhados para este corpo de Cristo, porque gente é um corpo, é irmão por irmão, um por um que vem estraçalhado, mas na verdade é todo o corpo de Cristo que está estraçalhado, é todo esse templo de Deus, muito mais do que o templo de Jerusalém, que está arrasado e precisa de socorro e precisa de reconstrução, e não existe outro meio a não ser o poder de Deus. Agora temos que falar para nós, né? Não adianta falar para os bispos, eles não estão aqui, nem para os padres das paróquias, eles não estão aqui. Temos que falar para nós mesmos. Por amor de Deus, o seu grupo de oração precisa ser um grupo tão cheio do Espírito, e que comece no começo. Claro, começa no começo, né? Começa no início, frio, que em geral é isso, porque a gente vem ressequido da rua e começa a cantar, e começa a orar, e começa a se abrir, e veja, e começa a usar os dons do Espírito. Gente, oração em línguas é necessário, oração em línguas é a respiração. Vocês imaginam se eu estivesse querendo falar para vocês sem respirar? Não dá para falar sem respiração, não dá para cantar sem respiração, não dá. Até a própria palavra respirar ajuda a gente. É espíritos. Eu tenho que ter a respiração do Espírito, eu tenho que ter, para eu e você, para nós atuarmos, para nós que estamos num grupo de oração, atuarmos no poder de Deus, para que o poder de Deus aconteça ali, é preciso que nós oremos e cantemos em línguas, porque o único jeito, pode bater palmas, porque o único jeito das pessoas orarem e cantarem no grupo é estarem respirando. Manda o pessoal, olha, gente, está proibido respirar. Fecha a boca, fecha o nariz, nada de barriga fazendo assim, não respirando. Eu estou vendo a sua barriga, aí não fica respirando na barriga não. Nada de respirar. Agora vamos cantar e vamos orar. Acontece? Claro que não. Daqui a pouquinho está todo mundo ficando verde, depois roxo. Está todo mundo desmaiando e gente morrendo. Chegam mortos e saem mais mortos ainda. Gente, no grupo de oração é assim.
Eu digo mais, por que é que a pessoa recém-batizada no Espírito Santo, a primeira coisa que faz é orar em línguas? E pode, veja, a pessoa recém-batizada no Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes e como aconteceu tantas vezes no Novo Testamento, elas já podem orar em línguas, porque a primeira coisa que a criança faz quando sai do ventre da mãe, o que é? Respirar, e para respirar ela chora. A mãe espera o choro da criança, espera ou não espera? Estão as mães aí dizendo, o que a mãe mais espera é o choro da criança, e se a criança demora a chorar, a mãe fica angustiada, meu Deus do céu, o que aconteceu? Às vezes são segundos apenas, e a criança não chorou ainda, e o médico também é impaciente, também a parteira é impaciente, e se a criança não chora, já vem o tapinha no bumbum da criança para a criança começar, e a gente também é impaciente, a gente pediu o batismo no Espírito Santo, se a pessoa não começa a orar em línguas, já vem o tapinha no bumbum, dizendo, meu irmão, minha irmã, ora comigo, solta a sua língua, começa a orar assim, e é justo que se faça assim, é justo que se faça assim. E alguns dizem que isso é farsa, alguns dizem que isso é indução, está induzindo a pessoa. Só que acontece o seguinte: você é capaz de repetir a última frase que eu disse 1 minuto atrás? Duvido. Duvido. Agora você é capaz de imitar do jeito que eu falei a frase 1 minuto atrás? Você é capaz? Em oração em línguas na qual você não entende, é possível imitar, gente? Não é possível imitar. Não é. Ou você ora ou você não ora. Se a pessoa está imitando, se a pessoa está apenas mexendo a boca e a língua, e não é oração em línguas, não é oração do Espírito, até o queixo cansa, até a mandíbula começa a dar cãibra. A pessoa não consegue ir para frente, não consegue. Tira da cabeça esse negócio que botaram na sua cabeça, nem era seu, botaram na sua cabeça que aquilo é indução, é induzir as pessoas, aquilo é imitação. Não, não é, não é. É que nem um passarinho que aprende a cantar com os outros passarinhos, é que nem a sua criança que aprende a falar com você. É verdade ou não é? E se a criança tem muita solicitação em casa, ela fala rápido. Se a criança não tem solicitação, se a mãe não conversa com ela, se o pessoal de casa não solicita, a criança demora a falar. Igualmente, quanto ao dom de línguas, gente, é o primeiro dom, mas voltando ao mais importante. No grupo de oração é preciso que haja oração em línguas, porque a oração em línguas é o que vai esquentando, 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 esquentando o forno. E mais ainda, com oração em línguas, começam a vir todos os dons espontaneamente. Vocês estão vendo as nossas orações aqui? Viram a oração da manhã de agora há pouco? Eu tinha feito um script com você e disse que depois de você cantar Vem Espírito Santo, depois daquela música, o Dunga está no seu script, estava ou não estava? Então você começa aí a fazer uma oração de cura interior pelo pessoal, né, com palavra de ciência. Claro que não. Não era script nenhum. Gente, os dons surgem, mas surgem por causa da necessidade. Não, até eu podia dizer, não é que os dons surjam, as necessidades surgem. O dom de línguas faz com que as necessidades do povo que está ali no seu grupo venham à tona. O próprio Espírito deixa falar, vai escarafunchar lá o interior das pessoas. Ele conhece os ferimentos deles, ele sabe inclusive os órgãos internos que estão lesados, que estão soltando sangue, estão com hemorragia. O Espírito Santo sabe, ele traz à tona tudo isso, e ele mesmo começa então a suscitar os dons, palavra de ciência, cura, cura interior, cura física, libertação, etc, etc, etc. Por quê? Por causa das necessidades. Agora, grupo de oração que não tem oração em línguas, que não tem canto em línguas, desculpa, fica aquele forno frio, xoxo, deixa falar a palavra do outro lá, que ontem eu errei. Você põe as coisas dentro do forno e não acontece nada. Você sabe que justamente pior do que o forno frio, porque o forno frio não faz nada, é o forno morno, né?
Você bota as coisas no forno morno, porque o forno frio nem estraga a massa. Não estraga. Você põe e sai do jeito que entrou. Mas o forno morno entra, faz aquele pouquinho, estraga toda a massa, você não pode mais aproveitar, encrua a massa, sai e ninguém pode aproveitar. Desculpa falar, grupo de oração, sem oração em línguas, sem canto em línguas, faz esse assassinato, onde a massa de irmãos entra, encrua e volta toda estragada, não dá para aproveitar. Então, por favor, seja quem for que esteja impedindo ou proibindo ou com medo, abre as portas, meu filho, deixa o pessoal respirar, deixa o Espírito respirar dentro do grupo de oração, deixa o Espírito orar, deixa o Espírito cantar. Agora, eu respeito muito, eu sei que em alguns poucos lugares, hoje já poucos lugares, há bispos que dizem para não orar em grupo de oração aberto na igreja. Há padres, até com um zelo mal entendido, que dizem que não orem e que isso vai escandalizar. Puxa vida, as missas afro não escandalizam não, né? O banda, candomblé, dentro da igreja, no altar de Deus, não escandaliza. Pai de santo, mãe de santo, um de cada lado, isso não escandaliza. Pai de santo, mãe de santo e caboclo lá entrando em transe durante a tal missa afro, isso não escandaliza. Não, isso é sacrilégio, é profanação das coisas santas. E é claro, quem faz essas profanações dentro das nossas igrejas e com as coisas santas que nós temos, nunca vai entender dom de línguas. Prefere justamente pai e mãe de santo, prefere transe, prefere as entidades lá, prefere zumbi ao Papa. Não, nós obedecemos ao Papa e não a zumbi. O nosso libertador é Jesus, e o libertador também da raça negra não é zumbi, é Jesus. E colocar a libertação em homens é perder tudo. E não é por causa de zumbi que se vai contra aquilo que o Papa falou às claras num discurso em português para os bispos do Nordeste quando estiveram agora lá. Dizendo que não se fizessem essas missas afros dentro da nossa... Não se fizessem de maneira nenhuma. Porque isso só confundia, isso só atrapalhava, isso só desacralizava, isso só profanava. Ele fez um discurso em português aos nossos bispos do Nordeste quando estiveram agora na última visita a Delímina. E não é um zumbi que vai tirar aquilo que o Papa falou pessoalmente. Ele pessoalmente não mandou ninguém falar, não mandou por escrito. Ele, claro, tinha por escrito ali e leu para os nossos bispos que estiveram lá. Pode bater palmas se você quiser. Desculpe esses arroubos, mas a verdade tem que ser dita. As denúncias têm que ser feitas. Já fizeram muita denúncia já contra a gente e contra a própria igreja. Precisa ser feito. Mas então, gente, se por acaso ainda o padre da sua paróquia ou o bispo da sua diocese que dizem que não se ore em línguas no grupo aberto, faz um acordo. Eu tenho uma diocese onde eu fui no ano passado, 95, onde então também era proibido, quer dizer, o bispo recomendava e de certa maneira proibia que se orasse em línguas aberto, no grupo de oração aberto na igreja, etc. Depois de eu passar por lá, eu não disse isso que eu vou dizer agora, mas eu preguei do jeito que estou pregando aqui. Eles foram tão corajosos que foram ao bispo e propuseram: olha, Dom Fulano, quase que eu soltei o nome dele. Eu conheço muito bem, ele inclusive é muito meu amigo, muito meu amigo. Olha, Dom Fulano, vamos fazer um acordo. Permita a gente orar em línguas só na catedral, só na sua catedral. Onde o senhor pode, o senhor mora aqui perto, o senhor pode controlar.
E até disseram, pode mandar todos os olheiros que o senhor quiser, pode mandar. Se houver coisas erradas, se houver abusos, o senhor tem todo o direito. Mas nós temos que fazer uma experiência. Nós temos que mostrar, inclusive para o senhor, o efeito. E claro, conversaram bem dialogado com o bispo, mostrando, tirando aquelas coisinhas que talvez o bispo pensasse de maneira diferente. Dialogaram, e o bispo também foi muito condescendente, disse, tudo bem. Então, no grupo de vocês, em tal dia, né, na catedral, pode. E gente, foi uma explosão naquela catedral. Não explosão apenas que o pessoal começou a orar, não, até começaram com bastante prudência, começaram assim, devagar, e não demorou um mês, aquela catedral fica a pinha, gente. Enche em geral as nossas catedrais, por serem catedrais grandes, no centro da cidade, são muito vazias, muito frias, né? Muito grandes e tal, às vezes acústica ruim. Aquela catedral primeiro fica a pinha de gente. Em redor da igreja o povo fica na janela ou querendo olhar pelo vitral e não consegue, qualquer cantinho. E ao redor da praça, gente, ali ao redor da catedral, tiveram que colocar caixa de som para fora para o povo poder ser atingido. E o bonito, o pessoal que costuma ficar na praça, muita menina de programa, prostituta, traficante, jovem largado, viciado, começaram a escutar de longe, começaram a chegar as conversões, as libertações. Gente, uma maravilha. Já fizeram já fizeram 2 grupos de oração na semana na catedral. O bispo está encantado vendo o trabalho, inclusive porque ele, bispo, e os padres não param de atender as pessoas. Não param de confessar as pessoas. Está dando um trabalhão e só pegam peixes grandes. Gente há muito tempo longe da igreja, gente no fundo do poço, gente viciada, gente traficante, mulher prostituta há tantos anos e todos voltando. Outra coisa, por amor de Deus, eu quero repetir isso. O grupo de oração vai esquentando com oração em línguas e com os outros dons. Naturalmente, não tem uma hora especial, e tenha certeza, neste grupo de oração acontece batismo no Espírito, porque forno quente, queira ou não queira, assa ou não assa? Assa qualquer coisa, assa bolo, assa pernil, assa tudo. Gente, grupo de oração quente do Espírito Santo batiza no Espírito, e vai acontecer batismo no Espírito naquele grupo. Eu não estou dizendo que deva haver um momento em que para tudo agora vamos ministrar o batismo no Espírito. Não é assim. O batismo no Espírito Santo acontece dentro de um forno quente. Quando você menos imagina, as pessoas estão orando em línguas, as pessoas estão cantando em línguas, e mais do que isso, estão cheias do Espírito Santo, e vão sair daí naquele dia transformadas. As grandes transformações, as grandes curas, as grandes conversões, pessoas libertas do vício, pessoas libertas do adultério, da prostituição, está acontecendo pelo poder do Espírito. E a sua igreja precisa, a sua catedral precisa, a sua igreja paroquial precisa, a sua igreja precisa, a sua igreja doméstica precisa, os membros da sua família precisam. E o Senhor está convocando a todos nós a entrarmos nesta reconstrução, como Neemias. Muito obrigado, Senhor. Foi tão claro para todos nós. Nós sabemos, Senhor, que não somos coisa à parte, apêndice de igreja. Não, pelo contrário. Nesta igreja santa, Senhor, nesta vinha tua, mas arrasada pelo inimigo, nesse teu corpo, Senhor, mas vergastado pela ferocidade do inimigo, nós somos esse pronto-socorro. Não somos mais do que o pronto-socorro, Senhor. Nem somos os médicos, muito menos os especialistas, mas estamos aí, Senhor, com uma enorme boa vontade, recebendo os destroçados que chegam a cada dia, Senhor, para atendê-los. E ao mesmo tempo, somos nós também, Senhor, nós que continuamos sendo batidos, machucados, feridos, nós justamente porque estamos aí a atender os nossos irmãos, acabamos pegando infecções, doenças,
Acabamos entrando também nós em angústia, em depressão, em problemas. Mas muito obrigado porque nos dás a chave. Porque mostra, Senhor, que é o batismo no Espírito Santo que transforma tudo isso. E que é um grupo de oração, Senhor, quente, forno quente do Teu Espírito, que muda todas as coisas, que batiza no Espírito, que cura, que converte, que liberta, que arranca, Senhor, lá do fundo do poço e faz novas todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Nós dizemos como Neemias, embora o templo esteja assim, nós nos unimos, Senhor, e vamos construir. Repete comigo o que o próprio Neemias disse. Diga comigo: o próprio Deus do céu, O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos. Nós somos seus servos. E vamos reconstruir. E vamos reconstruir. Vamos. Reconstruamos. Reconstruamos. E a partir daquele dia, todos, com grande coragem, puseram-se a trabalhar nesta boa obra. Vai ficando em pé. Gente, não é uma boa obra, é uma excelente obra, é uma urgente obra, é uma necessária. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.